Como prometido, iremos dar sequência de tirar dúvidas. Desta vez vamos tirar as dúvidas da parábola do rico e do Lázaro e da transfiguração de Jesus no monte. Enfim, vamos começar. Uma passagem usada pelos religiosos para justificar a imortalidade da alma é quando Jesus conversa com Elias e Moisés no monte. Mas segundo a Bíblia, o que estava ocorrendo naquele momento é na verdade uma visão, e não um momento em que Elias e Moisés desceram do céu. Afirmar que aquelas almas são Elias e Moisés é uma heresia terrível, pois teríamos que concordar com o catolicismo, o qual admite a intercessão e conversar com mortos. Vamos para a leitura da passagem. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então, apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz, que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E, de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Marcos 9:2-8. Antes de partir para a explicação, devemos entender uma passagem escrita em Mateus 16:28. Ela diz o seguinte: Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Grave bem essa passagem. Agora vamos à explicação. Talvez os discípulos tenham se perguntado o que Jesus quis dizer com isso. Cerca de uma semana depois, ele leva 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, até um monte alto. Pelo visto já é noite, pois os 3 homens estão com sono. Enquanto está orando, Jesus é transfigurado diante deles. Os apóstolos veem seu rosto brilhar como o sol e suas roupas se tornarem brancas e brilhantes como a luz. Elias e Moisés começam a conversar com Jesus sobre a partida dele, que aconteceria em Jerusalém. Essa partida evidentemente se refere à morte e ressurreição de Jesus, das quais ele falou há pouco tempo. Essa conversa prova que, ao contrário do que Pedro disse, a morte humilhante de Jesus é inevitável. Agora bem acordados, os 3 discípulos ficam maravilhados com o que veem e ouvem. Embora seja uma visão, ela parece tão real que Pedro começa a se envolver, dizendo: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Enquanto Pedro está falando, uma nuvem luminosa os encobre, e uma voz vinda da nuvem diz: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai. Quando ouvem a voz de Deus, os apóstolos ficam com medo e se lançam com o rosto no chão. Mas Jesus lhe diz: Levantem-se. Não tenham medo. Os 3 apóstolos se levantam e só veem Jesus, pois a visão acabou. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Enquanto descem o monte na manhã seguinte, Jesus ordena, e, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Como essa visão os discípulos puderam ver como será a glória de Cristo no seu reino futuro. E Deus confirma a Cristo como o maior dentre todos os profetas ao dizer que ele é o Filho amado que deve ser ouvido, mostrando que Jesus está muito acima de Moisés e Elias, os quais, logo após, desaparecem. Assim, os discípulos veem o Filho do Homem vir no seu reino, conforme Jesus prometeu em Mateus 16:28. Agora entenderam o que Jesus quis dizer, que alguns não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É o momento da transfiguração, é uma visão que retrata a morte e ressurreição de Jesus, e mais sua ascensão de futuro Rei da Terra no reino milenar, tanto que os discípulos tiveram o privilégio de ver a glória do Filho do Homem no seu reino. Não se trata de algo presente e sim futurista, não era realmente Elias e Moisés, e sim uma visão deles. Vejam o que Pedro mais tarde escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai,
quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 16-18. Inegável, portanto, que se trata apenas de uma visão e não de algo real, concreto. Para que não restem quaisquer dúvidas, notemos que a mesma palavra traduzida do grego como visão em Mateus 17:9 aparece na visão de Pedro em Atos 10:17. A parábola do rico e do Lázaro é considerado o motivo de existir consciência após a morte. Consequentemente, tanto o céu como o lago de fogo já estariam inaugurados, sendo tanto o rico como o Lázaro pessoas reais, conforme a interpretação do sistema religioso. No entanto, realizando uma análise mais profunda, é possível perceber que não está coerente tal interpretação. O Senhor Jesus ensinava por parábolas, especialmente a partir de um ponto, em seu ministério, que o povo endureceu o coração e começou a lhe ouvir de mau grado. Conforme Mateus 13:34, tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Era também um método comparativo de se ensinar. Uma parábola é uma alegoria e não é um fato real, motivo pelo qual não podemos dar interpretação literal. Vejamos como exemplo a parábola do trigo e do joio, na qual Jesus, após ser indagado pelos discípulos, explica o significado de cada coisa, nada sendo literal. Um exemplo é a parábola do trigo e do joio, na qual Jesus, após ser indagado pelos discípulos, explica o significado de cada coisa, nada sendo literal, conforme Mateus 13:37-39. Jesus usa alegorias e figuras de linguagem para poder ensinar sobre o reino, pois cada elemento presente nas parábolas tem um significado. É exatamente o mesmo ocorre com a parábola do rico e do Lázaro e com todas as demais. Se é uma parábola, necessariamente, não é uma história literal ou real. Se a história do rico e do Lázaro é uma parábola, qual a sua explicação? O que podemos aprender com ela? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16:19-31. Fica claro que o texto é uma parábola, e de forma alguma um relato literal, pois se fosse de fato real, estaria contradizendo o ensinamento bíblico sobre os mortos. Eles não estão conscientes agora, nem no céu, nem no lago de fogo, e nem em lugar nenhum. Agora que demos uma lida, vamos à explicação. Então, o rico, Lázaro e Abraão, quem eles representaram? A parábola é caracterizada por um forte contraste entre certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente, e certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes chagas. Com esta narrativa, Jesus pretendia repreender as classes dominantes judaicas, muito especialmente os fariseus, que eram gananciosos, os saduceus que faziam pouco caso da esperança messiânica e não acreditavam na ressurreição, e os escribas que impunham fardos pesados e difíceis de serem suportados, presos às suas tradições.
Os relatos bíblicos indicam que os escribas e fariseus julgavam-se mais dignos do favor divino e por isso foram considerados os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. O homem rico é uma representação desses judeus nominais, mergulhados em seu orgulho farisaico, os quais seguiram rigorosamente suas tradições, sem demonstrarem amor para com os gentios. Os judeus deveriam ser depositários dos oráculos divinos e uma luz para as nações. Os reis da terra deveriam caminhar vendo a glória de Deus sobre eles. Contrariando os propósitos de Deus, os judeus partilhavam de um excessivo orgulho nacional e julgavam-se salvos pela indisputável condição de serem considerados filhos de Abraão. Eles possuíam uma incalculável riqueza de cunho espiritual. Sobre eles repousavam as bênçãos de Deus, mas infelizmente eles as empregavam egoístamente para sua própria honra. Por não terem desempenhado dignamente suas responsabilidades, Jesus disse que o reino de Deus lhe seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Por outro lado, Lázaro, o outro personagem desta narrativa de Jesus, era um mendigo que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Especificamente nesta parábola, Lázaro representava os gentios, uma classe marginalizada pelos líderes judeus. Diante dos abastados judeus, falando-se espiritualmente, os gentios viviam de migalhas, pois eram tratados com indiferença. De acordo com Mateus 15 e 21 a 28, o Senhor Jesus não queria operar o milagre a uma mulher cananeia, dizendo que não seria bom tirar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, significando que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel e não para os gentios. A mulher replica, dizendo que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, significando que ela não queria tudo, mas apenas um único favor do Senhor. O Senhor Jesus, vendo sua fé, fez o que ela pediu. Assim viviam os gentios, desejando as migalhas das promessas feitas aos filhos de Israel. Assim era o Lázaro da parábola, uma representação dos gentios, tal como a mulher cananeia. Lembrando, ainda, que Lázaro, tal como rico, não foi utilizado na parábola como nome próprio de uma pessoa específica. Origina-se a partir do grego Eleazaros, o mesmo que Eleazar, nome originado no hebraico Elazar, através da união dos elementos é o que significa Deus, Senhor e Ezer, que quer dizer socorro e significa Deus socorreu, Deus ajudou. Ou seja, estamos diante do socorro de Deus, das promessas de Deus, passando dos filhos de Israel para os gentios. E Abraão, o que ele faz nesta parábola? Para o povo judeu, o patriarca Abraão é muito respeitado e considerado o pai da fé. Com exclusividade, todo judeu diz ser filho de Abraão e herdeiro da promessa. No entanto, o Senhor Jesus passa a ensinar uma preciosa lição a esses judeus que se consideravam exclusivistas. Nesta narrativa, o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma representação dos gentios que aceitaram a Jesus, os quais participaram da mesma bênção de Abraão. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Gálatas 3:7-9. Depois de todo este nosso desenvolvimento, a parábola é um fato real ou não? Esta narrativa não é um relato literal, senão a situação tornar-se-ia um tanto indesejável, pois o lugar onde estarão os justos e o lugar onde estarão os ímpios seriam espaços tão próximos que os ímpios poderiam enxergar os justos e também conversar com eles. Certamente não seria um lugar de alegria e felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto os infindáveis sofrimentos de seus entes queridos que se perderam. Esta parábola não pode ser interpretada literalmente, caso contrário ela estaria em contradição com as escrituras sagradas quanto à inconsciência dos mortos até o dia da ressurreição. Diz o relato bíblico que tanto o rico e o Lázaro morreram. Enquanto morto, o rico começa a dialogar com Abraão, o qual também morreu e ainda não foi ressuscitado. Se alguém quiser provar através desta parábola que os mortos falam e estão conscientes, com certeza terão muita dificuldade em explicar a parábola das árvores que foram uma vez ungir para si um rei e mantiveram entre si uma conversação. Por que não tentar provar por essa parábola que as árvores falam e que elas têm reis? Como essa parábola é figurativa, assim o é a parábola do rico e Lázaro. Há nesta narrativa outro aspecto que nos leva a aceitar que a mesma não é literal.
Se o seio de Abrão é o lugar para onde vão os salvos por ocasião da morte, para onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? A parábola não tem o objetivo de revelar o que acontece após a morte, mas confirmar que as instruções dadas por Deus na sua palavra são suficientes para nos conduzir à salvação. Quando o rico pediu a Abrão que mandasse Lázaro à casa de seu pai a fim de avisar os seus 5 irmãos quanto ao inferno, Abrão respondeu: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas, ou seja, a Torá, ou Pentateuco, e os livros que se seguem na Tanakh, seriam os guias seguros para os vivos, concernentes ao seu destino após a morte. Para obter a vida eterna, o ser humano precisa viver em plena conformidade com a vontade de Deus revelada através de Moisés e os profetas, ou seja, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. O que podemos aprender com esta parábola? O que Jesus quis nos transmitir através desta parábola? Vejamos algumas lições importantes. O destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser revertida na era vindoura. Sim, por isso é extremamente importante buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, renunciar e tomar sua cruz, obedecer os mandamentos, pois suas ações podem influenciar seu curso durante a caminhada. Recomendo depois deste vídeo lerem a parábola do rico insensato, que pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, começa a partir do verso 16 e termina no verso 21. O destino eterno de cada pessoa é determinado pelo uso que ela faz das riquezas espirituais recebidas de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o 30, fala da parábola dos talentos, a lição que a parábola passa, e a necessidade de usar nossas capacidades e recursos que possuímos, para poder usar em favor do reino dos céus, edificar, trazer almas para o reino, e realizar boas obras. Se fizermos essas ações em favor do reino dos céus, na volta de Jesus poderemos ser recompensados. Os talentos pode ser, por exemplo, a capacidade de pregar o Evangelho. Se você tem essa capacidade, use em favor do reino dos céus. A necessidade de andar em total conformidade com a vontade de Deus através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas em sua totalidade. Sim, é necessário andar segundo a vontade do Senhor, guardando os mandamentos, imitando Jesus e estar renunciando nossas vontades carnais todos os dias, pois é uma luta diária. Vai necessitar andar pelo caminho estreito constantemente. Se andar desta forma, poderá ser salvo. Como Jesus garantiu, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Cristo apresentou a parábola do rico e Lázaro, muitos judeus viviam na condição lastimosa do rico, usando os bens espirituais que Deus lhes havia dado para a própria satisfação egoísta. Eles colocavam tradições humanas acima dos mandamentos, matavam os profetas, e estavam rejeitando o próprio Messias. Como resultado da infidelidade deles, Jesus disse que o reino de Deus lhe seria tirado e dado a uma nação que produzisse os devidos frutos. Isto mostra o endurecimento de Israel e a entrada dos gentios no plano da salvação. Este endurecimento cessará na volta de Jesus. Assim, cumprindo os propósitos de Deus, judeus e gentios, que recebem a Jesus, passam a ser descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 13:29. Enfim, termina por aqui. Espero que o vídeo tenha sido edificante a todos que assistiram. Se tiver qualquer dúvida que não foi respondida no vídeo, pode deixar nos comentários. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.